alguém cansado aí? Não, né? Não, glória a Deus, aleluia. Abra comigo a tua Bíblia, lá em Êxodo. Abra comigo a tua Bíblia, capítulo 25, versículo 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o propiciatório de ouro puro. Era aquela parte da cima da arca que estava ali na cobertura. E propiciatório vem exatamente disso aí, de cobertura, de segurança, de descanso. E às vezes nós estamos na presença de Deus, estamos precisando de algo assim. E a Bíblia relata exatamente sobre o propiciatório de ouro puro. Êxodo capítulo 25, versículo 17, fala assim: também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Olha só, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. O 22, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Fecha os teus olhos e deixe-me orar. Senhor, a tua palavra é lida. Também, meu Deus, a tua palavra será pregada. A tua palavra será ministrada nesta noite. Nós não somos nada sem o teu Espírito, por isso, ó Pai, nós declaramos que o Senhor reina e permanece para sempre. Estamos na tua casa, ó Deus, para pedir ao Senhor, que o Senhor faça hoje algo extraordinário nesta igreja. E eu quero, Deus, repreender todo espírito, ó Deus, que arrebata a nossa mente, que leva a nossa mente cativa a pensar nos problemas de ontem, de hoje e de amanhã, seja repreendido no nome de Jesus. Espírito arrebatador de mente, aqui nesta igreja, não, em nome de Jesus também. Eu repreendo todo espírito de displicência na igreja, esse espírito de andarilho, esse espírito de desatenção, que incomoda as pessoas, e às vezes as pessoas ficam desapercebidas, ao invés de voltarem para a palavra, porque é a tua palavra, não é o pregador, não é o ministrante, é a tua palavra. Meu Deus, nós queremos voltar para o Senhor nesta noite. Fala conosco, meu Deus, para a honra e a glória do Senhor. Amém. Vamos assentar em nome de Jesus, gente. Glória a Deus. Nós estamos em campanha da arca de Deus, a arca da presença de Deus. Amém ou não amém? Você tem sentido a presença de Deus? Ou quem nesses dias está sentindo realmente a presença de Deus? Deixa eu ver. Gente, presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Domingo passado, o bispo José Elias falou sobre Uzá, aquele homem que foi tocar no que era de Deus, no que era consagrado a Deus. A arca era consagrada. Uzá viu a arca caindo, de repente ele coloca a mão, e a Bíblia fala, nós chegamos a comentar também, que ele morreu na hora. Certa tradução fala que abriu o corpo dele, né? Claro, foi fumegado pelo Senhor, saiu tudo para fora. A Bíblia relata assim, acabou com a história dele ali, porque foi tocar nas coisas que era consagrada a Deus, e Deus não se agradou disso. Então, o bispo Elias pregou, depois você vê na internet a pregação de domingo passado, pregação muito forte, abençoada mesmo, falou muito forte ao nosso coração, para nós não pegarmos e não tocarmos naquilo que é de Deus. O que é de Deus, é de Deus. Amém ou não amém? Então não podemos tocar, porque é consagrado ao Senhor. Moisés recebe de Deus uma instrução, e ele começa a cumprir o propósito que Deus tinha para ele. É interessante notar que o propiciatório tinha que ficar naquela parte de cima. Eu pedi para colocar o banner, mas não colocaram aí naquela arca que o bispo Elias usou. Os querubins estavam ali em cima da arca. Ah lá, agora colocaram. Os 2 querubins
tinha que ficar de rosto abaixado, estendendo as suas asas como uma cobertura, como uma proteção. Então o propiciatório é aquela parte de cima ali. Os dois querubins, para fazer uma coisa dessa, tem que ser um artesão inspirado por Deus. Não é qualquer ourives que consegue fazer uma coisa dessa. Não é qualquer pessoa que trabalha com ouro que consegue fazer uma coisa dessa. Tem que ser um profissional inspirado por Deus mesmo para fazer um trabalho desse. Ainda mais naquela época, né? Precária, uma época que não tinha tanto instrumento de ourivesaria como tem hoje, né? Mas fizeram de acordo com o que Deus tratou, do que Deus mandou, e por isso que ficou tão perfeito. Porque se nós fizermos o que Deus nos manda fazer, as coisas ficam perfeitas. Amém ou não amém? Se Deus mandar casar do jeito que Ele quer, as coisas saem perfeitas. Porque às vezes tem coisa errada na nossa vida, é porque Deus manda nos fazer de um jeito e nós fazemos de outro jeito. Isso aí foi inspiração de Deus. Moisés estava recebendo de Deus como que ele deveria fazer a arca do concerto, a arca da aliança, a arca que Deus tinha dado para ele. Era inspirado por Deus, não é qualquer pessoa que faz isso não. Tem que ter inspiração de Deus. Então o propiciatório é aquela tampa de cima, juntamente com o querubim, não podia ser separado. Não podia ser separado. A instrução de Deus foi para que fosse feita em uma peça só. Não podia ser separado, tinha que ter uma peça só. Imagina bem um ourives pegar alguns quilos de ouro, né? Parece que era 30 e poucos quilos de ouro toda a arca, e começar a trabalhar de tal maneira, a parte de cima, ela não podia ser separada. Sabe o que significa isto? E o propiciatório hoje na nossa vida é Jesus. Amém ou não amém? Fala assim, o propiciatório hoje, fala forte, crente, o propiciatório hoje na minha vida é Jesus. Sabe o que significa isso? Que eu não posso estar separado de Deus. Eu não posso estar separado de Jesus. É por isso que Deus é tão magnífico, gente, que Ele deu uma instrução para Moisés. Olha, é junto, não é separado. Faça as coisas juntas. A mesma tampa de baixo ali, ela tem que estar ligada, é sem solda, sem nada. Tem que estar ligado com os anjos. Isso é uma coisa magnífica. Porque eu e você, para crescermos, nós temos que estar ligados em Jesus. Amém ou não amém? Então, por isso que Deus deu essa instrução para Moisés. Olha, tem que ser maciço, não pode ter solda, não pode ser emendado, não. Não pode, tem que ser um material só. Então, o propiciatório trata-se disso. Os anjos representam a santidade de Deus. A santidade. Anjo tem pecado? Não, os anjos que pecaram foram destituídos da presença de Deus. Então os anjos ali estavam representando a santidade de Deus. Os querubins representando a santidade de Deus. Também representavam o juízo de Deus. Quando alguém fazia algo errado, olha só que coisa importante. Quando alguém fazia algo de errado, levava diante dos juízes de Deus. Sabe de uma coisa? Tudo que nós fizemos de errado na terra, um dia nós vamos prestar conta diante do juízo de Deus. Tudo que eu faço de errado, tudo que você faz de errado, tudo que você está fazendo de errado, um dia, crendo você ou não, um dia nós vamos estar diante do juízo de Deus. E nós seremos julgados pelo que nós fizemos. Nós seremos julgados pelo que nós estamos fazendo. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Mas eu tenho certeza, gente, nós vamos ser absolvidos de todos os nossos pecados. Amém ou não amém? Levante a sua mão, crente, e fala em nome de Jesus. Fala forte, os que creem, fala assim, em nome de Jesus, em mim, fala em mim, não tem mais condenação, porque Jesus perdoa os meus pecados. Glória a Deus, é isso mesmo. Os dois querubins representavam os juízos de Deus. Hoje, o nosso propiciatório é Jesus. Amém ou não amém? Ele é o nosso propiciatório, porque a palavra propiciatório, ela vem de cobrir.
É por isso que foi feito ali aquele anjo. Olha que coisa importante. É uma matéria para você decorar, é um estudo para você lembrar que Deus hoje Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Então os anjos, os querubins, estavam com as asas estendidas, significando que haveria cobertura. Diga assim, cobertura. E eu pergunto para mim e para você, não é a arca hoje que vai nos cobrir, mas Jesus é o nosso propiciatório hoje. E eu pergunto, quem cobriu os nossos pecados, gente? Quem cobriu os nossos pecados? Então, se Jesus cobriu os nossos pecados, Ele não leva mais em conta a nossa ignorância, o tempo que nós vivemos no pecado. O nosso pecado, quando nós encontramos com a presença de Deus, ele foi banido, os nossos pecados foram tirados diante de nós, e hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Levante as tuas mãos, crente, e fala glória a Deus. A glória a Deus, fala glória a Deus, aplaudindo o Senhor. Gente, é alegria para mim e para você. Nós não temos a arca aqui, mas nós temos a presença de Deus. Ele não leva mais em conta o seu pecado, a sua ignorância, o adultério que você praticou, a mentira, o roubo, porque Ele nos cobriu. Pronto. Nos cobriu, nos protegeu. Hoje nós estamos cobertos de todas as imundícias. Aquele pecado, gente, que eu fiz lá, quando eu tinha lá a minha idade, 17, de 16, de 15, Ele não leva mais em conta, porque Ele foi derramado o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você. E todo sacrifício, todo sacrifício era perante a arca. Quando a pessoa fazia algo de errado, apresentava-se para o sacerdote sacrificava. Mas eu e você hoje, nós não precisamos mais derramar sangue. Sabe por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Aleluia! 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 Ele derramou sangue precioso por mim e para você, e cobriu-nos de todos os nossos pecados. De repente você pode pensar assim, mas o meu pecado é bravo, o meu pecado é isso, o meu pecado é de matança, o meu pecado é isso. Não. Diz o profeta Isaías, falando a respeito da presença de Deus: ainda que os vossos pecados sejam como vermelho como a escarlata, quando você chega diante da presença de Deus, da arca de Deus, do altar de Deus, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia, glória a Deus. Ele vai se tornar branco como a neve, gente. Deus está aqui, Ele quer fazer uma lavagem em nossos pecados hoje. Você está vivendo se culpando pelo seu pecado de ontem? Não faz isso não. De ontem. Do seu adultério de tantos e tantos anos passados, do seu fracasso. O sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados, e hoje eu e você somos lavados e limpos de todas as nossas imundícias, porque não por causa da arca, não, por causa da presença de Deus que nos lava completamente. Aleluia! Eu fico imaginando eu diante da arca, as mãos do Senhor me cobrindo. Não há nada que vai me acusar, não há nada que vai me fazer eu agora ficar preso ao meu pecado passado. De repente você está preso em algum pecado passado. Você está preso em algo que você fez de errado no passado. Mas eu fiz aquilo. Não importa o que você fez. Mas eu bebia. Não, você bebia. Mas eu adulterei. Não, você. Mas hoje o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Não fica nenhum pecado de fora. Aleluia. O propiciatório vem disso, de cobertura. Cobertura. Também trata-se de cobertura espiritual. Isso tudo é espiritual. Hoje nós todos temos que estar debaixo de cobertura espiritual. Se você não está debaixo de cobertura espiritual, está faltando algo na sua vida. Porque para eu receber algo de Deus,
Eu tenho que estar debaixo de cobertura. Eu tenho que estar diante de Deus, recebendo de Deus uma cobertura espiritual, porque só o maior que pode abençoar o menor. Então nós temos que estar debaixo de cobertura. E você, está debaixo de cobertura de Deus ou não? Esse negócio de discipulado já era, eu não enquadro, não estou nem aí, não estou nem acolado, tudo bem, é com você. Mas para você ser abençoado e ter a presença de Deus na sua vida e mudança na sua história, primeira coisa que eu e você temos que ter cobertura. O propiciatório vem de cobertura. Nada disso mais, vem de cobrir. É por isso que Deus instrui Moisés, faça a arca com os querubins cobrindo o propiciatório, falando assim a respeito de cobrir. Gente, isso é maravilhoso. E tem pessoas que não, a cobertura, tem gente que nem a igreja tem, ele é crente há 500 anos e não se opta pelo batismo. Ele está só na igreja, quer bênção, mas não quer batizar. Ele está na igreja há tanto e tanto tempo, mas não entra na fidelidade do Senhor. Ele não quer cobertura, ele não quer nem o pastor da vida dele, ele não quer nem ninguém, ele quer só ser um membro da igreja sem estar batizado. Não, temos que ter cobertura de Deus na nossa vida. Aleluia. E a sua vida como está? Está coberta ou não? Se nós olharmos para a nossa vida particular, cobertura protege do frio, cobertura protege de alguns insetos, cobertura protege, isso é natural, cobertura protege dos ventos, cobertura protege de alguns insetos, de alguma coisa demoníaca, cobertura é assim. E tem pessoas que você olha para a vida dele, mas ele não quer entrar debaixo de cobertura, ele quer ser pastor dele mesmo. A Bíblia fala disso, pastor de si mesmo. Eu faço o que eu quero, eu vou. Gente, eu sou pastor da igreja, mas eu não faço o que eu quero, eu não vou onde eu quero. Para mim ir na igreja, eu falo com o meu líder, meu discipulador, Bispo Elias, falava com o pastor Marco, falava. Vocês estão entendendo ou não? Amém ou não amém? Cobertura espiritual. Se não tiver cobertura, falta algo, fica difícil para receber o que Deus tem. É cobertura espiritual, entrar debaixo da cobertura. Mas esse negócio de discipulado, gente, já tem mais de 4 anos o discipulado. Se não tiver isto, quem está te acobertando? Quem está te protegendo? Quem é em batalha espiritual falamos, quem que é o seu para-raio? Não é que você é bombardeado pelo inferno, a quem você procura? Não, mas é hora e jejum, não, glória a Deus e aleluia. Vou para o monte, faço campanha, oro, subo, não, glória a Deus e aleluia. Mas cobertura espiritual de um líder é necessário para mim e para você, para eu e você crescer, para eu e você receber cobertura espiritual. Não, esse negócio de discipulado, eu também pensava assim. Eu pensava assim, mas o dia que entrou na minha cabeça que discipulado, o dia que entrou na minha cabeça que esse negócio de cobertura espiritual, gente, a minha vida mudou mesmo. Eu vou falar a verdade para você, não tem muito tempo não, ainda dá tempo de você procurar uma cobertura espiritual, porque quando vier os ataques na sua vida, você tem a quem recorrer. Não, mas eu recorro a Deus, glória a Deus, amém? Mas nós estamos falando de cobertura espiritual. Estamos falando de líderes sobre nós. Estamos falando a quem nós recorremos. E por isso que o propiciatório vem disto, de cobrir. É por isso que os querubins estão com as tuas asas estendidas, sinalizando uma cobertura. E muitas vezes nós não queremos cobertura. Muitas vezes nós queremos sentir frio, muitas vezes nós queremos padecer, muitas vezes nós queremos ser picado pelo bicho, muitas vezes nós queremos ser mordido pelo bicho, porque tem pessoas que não entram mesmo e sofrem, padecem e não recebem, e tem muitas pessoas assim que não querem ser cobertos. Mas eu quero ser coberto. Levante a sua mão, só os que querem, os que não querem, levante a sua mão e fala: a partir de hoje, fala forte, crente, a partir de hoje, eu quero cobertura espiritual. Fala forte, crente, a partir de hoje, eu quero cobertura
espiritual para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se você é homem, se está sendo discipulado, me procura, que eu vou colocar você na minha rede de discipulado. Me procura, pastor, eu quero entrar nesse negócio de discipulado. Me procura que nós vamos encaixar você no discipulado. Se você é mulher, tem a minha esposa, tem a Valmira, tem a Vera, vão encaixar você na rede do discipulado, porque cobertura é necessário. Amém ou não amém? Cobertura é necessária. Até quando que nós vamos caminhar? Andarão dois juntos que não estão de acordo? Até quando você pensa que vai conseguir ir muito longe sem estar com alguém? Você pensa que vai muito longe? Não vai. Não vai, tem que ter cobertura espiritual. Também o propiciatório quer dizer cancelar. Fala assim, cancelar. Bom, se o propiciatório é Jesus hoje na nossa vida, e propiciatório vem de cancelar, então, se Jesus é o nosso cancelador, aquele que cancela todos os argumentos do inferno na nossa vida, na minha vida, amém ou não amém? Ele cancela. Então, se o diabo tem eu preguei um ano passado sobre o cancelamento de Deus, né? Eu lembro dessa mensagem. Se o inferno tem algo contra você, todas as maldições foram canceladas. Amém ou não amém? Então é por isso que Jesus, ele cancelou todas as maldições. Ah, mas eu não prospero, é por causa da maldição hereditária do meu tataravô. Não, eu não vou adiante, é por causa da maldição do meu avô, da minha mãe. Não, todas as maldições, segundo a Bíblia, segundo o propiciatório que é Jesus, todas as maldições foram canceladas. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário sobre nós, e ele levou todas as maldições. Se ele levou, não está mais com você. Aleluia! Ele cancelou. Propiciatório quer dizer cancelar. Ele cancelou a sua maldição. Você não tem mais maldição, você não tem mais praga, você não tem mais doença, você não tem mais enfermidade, você não tem, porque Jesus cancelou na cruz do Calvário todas as nossas maldições e rasgou a nossa promissória de dívida com o inferno. E hoje Jesus é o nosso propiciatório, lavou-nos completamente. Fala para o seu irmão, você não tem mais maldição. Fala para ele. Não tem mais maldição. Ah, mas eu não prospero, é por causa da maldição do meu pai. Não é, eu não vou prosperar por causa da maldição do meu pai. Não tem nada a ver. As maldições foram quebradas, foram anuladas, desfeitas. Ah, mas eu não consigo, é por causa da maldição hereditária. Qual maldição hereditária? Ah, é financeira? Não. Ah, maldição hereditária familiar, já casei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo. Ah, eu tenho, tem gente que chega até a falar, eu tenho uma maldição hereditária familiar. Não, você não tem mais maldições, porque Jesus cancelou as maldições na minha vida e na sua vida. Você pode passar luta, problema, adversidade, que é diferente, mas maldição você não tem, porque Jesus levou. Se ele levou as maldições, não está mais com você, nem com você e nem com ninguém. Muitas vezes, para nós sermos libertos, temos que tomar posse, que não existe mais maldição sobre a nossa vida, não existe mais praga, nem nada sobre a nossa vida, porque Jesus levou, gente. Aleluia! Eu fico maravilhado de ver quando Jesus estava na cruz do Calvário e morrendo, ele levou sobre ele todas as nossas maldições, todas. Não foi só a maldição hereditária, não foi só a maldição de família, não foi só a maldição de enfermidade, não. Mas eu estou em enfermidade porque na minha família todo mundo tem câncer, tem nada. Ah, porque todo mundo na minha família morre disso. Que nada. Nada, nem nós não tem mais maldição, gente. Você tem que acreditar. Tem que acreditar que você não é mais portador de maldições. Você tem que acreditar que não tem mais praga na sua vida. Você tem que acreditar que tudo que fizeram contra você no passado, Jesus cancelou. Sabe aquela macumba que fizeram contra você? Jesus cancelou. Aleluia. Aquela praga de pai, Jesus pegou o carimbo, cancelado. Aleluia.
Depois você vê essa pregação na internet, coloca lá, o cancelamento de Deus, no YouTube, que você vai ver, deve estar lá. Cancelamento de Deus. Ele viu que alguém amaldiçoou a sua vida, ele pegou o cancelado, aquele carimbo bem grande, cancelado. Ah, mas você não vai casar, você não vai adiante. Ele pegou o carimbo e está cancelado se alguém falou mal de você. A sogra falou mal de você, ele pegou o carimbão e acabou. Não tem maldição de sogra para arruinar a sua vida. Não tem maldição de genro, nem de nora para destruir a sua vida. Tudo que foi falado, Jesus pegou o carimbo e cancelado. Lançou praga, vai ser mandado embora. Ele pegou o carimbo e está cancelado. Vai ter enfermidade, pegou o carimbo e cancelado. O propiciatório hoje é Jesus. Tudo que falaram contra você, que você não era capaz, Jesus falou ao contrário, você é capaz sim. Aleluia. Você não vai adiante. Jesus falou ao contrário, você vai adiante. Porque a ordem de Deus não é parar o povo, é que o povo avance. Então se alguém falou algo para você parar, Jesus falou ao contrário, vai adiante. Aleluia. Alguém falou algo para você, não vai conseguir não, vai conseguir sim em nome de Jesus. Não vou conquistar. Jesus falou, vai conquistar sim, Maria. E todas as obras de voodoo que foram feitas no passado, nas gerações passadas, dos antepassados, todas elas, Jesus pegou e levou sobre ele. Então, gente, só me resta adorar a Deus. Mais nada. Só me resta adorar a Deus. Só me resta adorar a Deus. E os adoradores, levante as mãos e aplaudam os adoradores. Aplaudam. Aleluia. Só adore. Só adore. Só adore ao Senhor. Propiciatório também vem de limpar. Diga assim, limpar. Davi, quando ele adultera com Betseba, Davi, ele se sente imundo. Davi se sente muito sujo, porque na verdade o pecado suja a pessoa. Na verdade o pecado traz para a pessoa uma coisa nojenta. E Davi estava à presença de Deus, mas certa vez Davi vai fazer algo inconveniente. E ele vai passear no palácio e dar uma volta no palácio, ao invés dele sair, e era um adorador. Davi era um homem que estava diante da arca. Davi, ele está na guerra, ele vai e olha aquela mulher de cima do palácio dele, e vê aquela mulher linda, bonita, e começa no seu coração a desejar aquela mulher. E ele vai e adultera com aquela mulher. Ele se sente sujo, porque o pecado, na verdade, ele suja a pessoa. Na verdade, o pecado, ele faz com que a pessoa se sente nojenta. Diz a Bíblia em Provérbios que quando um homem deita com uma prostituta, Provérbios, tá? Depois você procura lá e me fala onde está, que eu não sei onde que está. Aí ele adultera com aquela mulher, e a mulher depois levanta e limpa a boca, assim, ó. O que eu tenho com isso? Esse pecado é seu. Então Davi naturalmente estava sentindo isto. Sentindo nojo do pecado, sem falar que o pecado, ele chega até a Deus com um aroma horrível, ele fede diante de Deus, porque Deus olha para mim e olha para você como ungido. Deus olha para mim e olha para você como santo de Deus, porque quando a arca está ali diante daqueles querubins, significa santidade ao Senhor e não pecado para Deus. Quando aqueles anjos, os querubins estão colocados ali, significa santidade a Deus. Santidade, toda hora santidade. O bispo Elias falou domingo passado, santidade a Deus, é santidade. Então, se a santidade está na arca de Deus, representando a presença de Deus, então se nós estamos hoje com a presença de Deus, uma coisa é necessário: eu banir da minha vida tudo que é de pecado, tudo que é de imundícia. Para eu permanecer na presença de Deus, eu tenho que permanecer santo, que ninguém vai me condenar dos meus pecados. Se alguém falar que eu estou pecando, ele tem que ter certeza que eu estou pecando, porque eu e você
Somos separados para Deus. Separados para Deus. Davi olha aquele pecado como uma imundícia na vida dele. Gente, ele era um rei. Ele tinha direito de ter tantas mulheres. Ele tinha outras mulheres, várias mulheres, mas isso é praga, isso não agrada a Deus, isso chega até Deus com um aroma fedido. Isso chega até Deus praticamente num fumo de fedor, porque Deus detesta o pecado. Ele ama o pecador, é diferente. Ele ama o pecador, mas o pecado é abominável diante de Deus. E não só o pecado do adultério, mas do roubo, da sedução, da navegação inconveniente, do engano, de todos os pecados são abomináveis aos olhos de Deus. Prova ao contrário para mim. Me prova ao contrário. Qualquer tipo de pecado é abominável diante de Deus. E Davi sente-se sujo. Davi sente-se sujo diante daquele pecado, diante da arca de Deus. Eu imagino a consciência de Davi. Poxa, eu lutei para trazer a presença de Deus, agora por um ato sexual fora do casamento, que não me é lícito, sei lá quanto tempo que durou, agora perdendo a presença de Deus. Tem pessoas, meus amados, que lutam a vida inteira para atrair a presença de Deus, para se tornar um crente verdadeiro mesmo, porque tem crente que não é crente, tem pessoas que não se converteram ainda, ele está lutando 20, 30, 40, 50 anos, ele não se converteu, ele ainda não atraiu a verdadeira presença de Deus, e quando atrai, ele perde por um pecado na vida dele, ele se suja por causa do pecado. 20 anos a arca numa casa que não mudou a vida de ninguém. Muitos lutavam, não acontecia. 3 meses na casa de Obed-edom, mudou a história dele. Mudou. Agora, Davi estava presenciando tudo isso. Davi presenciando os milagres de Deus, as curas de Deus, as vitórias de Deus, os combates vencedores. As chuvas de pedras que Deus mandava para matar os inimigos. Davi presenciando, matou 5 reis de uma vez só, porque a presença de Deus estava com Davi. Sabe de uma coisa? Quando a presença de Deus está conosco, meus amados, coisas inacreditáveis acontecem na nossa vida. E Davi, ele perde a presença de Deus por causa do ato de adultério. Ele se suja. Ele chega diante da arca ali, diz a Bíblia, que ele vai diante do Senhor. Não propriamente diante daquele instrumento, daquele objeto arca. Não, isso é só um objeto. Mas Davi vai diante da arca de Deus, diante da presença de Deus. Ele chega a declarar no Salmo 51, para mim, é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia. E ele fala: Senhor, limpa-me. Ele estava falando com Deus: Senhor, me limpa. Eu estou me sentindo sujo, imundo por causa desse pecado. Lava-me com isope, eu preciso de ser lavado. Eu quero ser lavado. Sabe o que Davi está falando? Eu não aguento mais esse pecado na minha vida. O pecado está me consumindo. É isso que a Bíblia fala. Quando uma pessoa opta, porque na verdade é isto, o pecado é opção. Ele opta pelo pecado. Santidade é opção também, mas tem um caráter. Eu quero ser santo. Eu não vou me vender por qualquer coisa. Eu não vou me vender por qualquer roubo, por qualquer mentira. Eu não vou me vender por qualquer mulher, por qualquer homem, por qualquer clique ou desclique. Eu não vou me vender por qualquer página, nem por qualquer navegação inconveniente. Não, eu sou crente de verdade. Pago o preço, igual Jesus pagou o preço. Se ele pagou o preço, eu também tenho que pagar, porque ele morreu por muitos. Eu não vou morrer por ninguém. Se eu tiver de matar, vou matar por mim mesmo, por causa da santidade de Deus. Aleluia. Ser santo é atrair a presença de Deus. E não é presença ruim, e não é presença boba, não. A presença de Deus é o que faz a diferença na vida de muitos. E Davi fala: Senhor, me lava. Eu quero ser lavado. Tem pessoas que vivem no pecado
pecado, na ignorância, mas não vai diante da arca, não vai diante de Deus, e rasga o teu coração diante de Deus, e rasga a sua vida diante de Deus. E quando Davi falou: Senhor, eu estou me sentindo um lixo, eu estou me sentindo um estrume, eu estou me sentindo um verme, igual o profeta Jó falou diante da arca, não diante desta arca do instrumento, mas diante de Deus. Para nós recebermos a nossa bênção, o nosso milagre, a nossa cura, temos que chegar diante de Deus, diante da presença de Deus, da arca de Deus, daqueles dois querubins que estão ali, olhando e julgando, se nós estamos sendo sinceros diante de Deus. Porque quando nós escondemos algo diante de Deus, aquilo machuca. De repente é você, ainda não se abriu com alguém, não se abriu com o seu cobertor, não se abriu com aquele que te dá proteção, e você sofre e padece. Mas Davi foi diferente. Davi chega diante da arca, da presença de Deus, ele rasga o teu coração. Ele rasga o coração, sabe por quê? Porque ele não queria abandonar a presença de Deus, ele não queria novamente sofrer e padecer. Ele fala: Senhor, não retires de mim a tua presença, não te alongues de mim. No Salmo 51, depois você lê em casa: não te alongues de mim, não retires a tua presença de mim. Senhor, não retire o teu Espírito de mim. Senhor, não retires. Porque quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, é diferente. Mas quando ela dá lugar ao pecado, o Espírito de Deus sai daquela pessoa. E quando o Espírito de Deus sai daquela pessoa, diz a Bíblia que entra outro espírito. E Davi começa a ficar perturbado. Davi começa a ficar, eu até notei o que ele falou, ele começa a ficar desesperado por causa do pecado dele, porque ele estava diante do juízo de Deus. Deus poderia acabar com a vida dele a hora que ele quisesse, por causa do pecado dele. Porque quando Deus respirava, que chegava lá, o pecado de Davi. Era o pecado de Davi que chegava até as narinas de Deus. Não chegava mais o louvor, a adoração. Não, era o pecado de Davi. Toda vez que nós pecamos, Deus respira. Isso é eu que estou falando. Todas as vezes que nós pecamos, Deus respira o nosso pecado. E isso chega-se abominável diante de Deus. Talvez Deus esteja cansado de respirar muitos pecados. E talvez você quer a presença, mas não quer se derramar diante de Deus. Você não quer chegar diante de Deus. E quando Davi sentiu desprezado, e ele chega diante do Senhor, e ele sabia de uma coisa, que a arca de Deus tinha mais dois significativos grandes, ou significados grandes. Primeiro, misericórdia. Fala assim: misericórdia. Outra característica do propiciatório era descanso. Para mim, isto é o essencial para que Deus possa fazer minha vida. Davi se sente cansado, porque o pecado, ele cansa a pessoa. De repente você está só praticando o pecado, está cansado, abatido, angustiado, amargurado, e não larga o pecado. E Davi vai diante da arca de Deus, novamente, no mesmo pensamento, e fala exatamente assim: Senhor, eu sei que a tua misericórdia dura para sempre. Ele sabia de uma coisa, que em Deus tem solução, que em Deus tem resposta, que em Deus tem descanso. Davi já começava a ficar cansado, abatido, angustiado, sem alegria. Ele chega diante de Deus, triste, e pede a Deus: Senhor, dai-me alegria. Olha o que ele fala no Salmo 51, depois você lê lá que ele orou isso diante de Deus, após o pecado com Betseba. Ele adulterou, dali ele sai cansado. E para onde que ele vai quando ele está cansado? Para a presença de Deus. Tem pessoas que quando está cansado, vou para o shopping, vai. Tem pessoas que quando está cansado, vou para a praia. Estou cansado, não aguento mais negócio de igreja. Está cansado, vou dar uma volta. Está cansado, vai até lá na cantina na hora do culto. Estou cansado, e vai até embora na hora do culto. Davi foi diferente. Davi vai para a presença de Deus e pede ao Senhor: renova as minhas forças. De repente você está cansado, não aguenta mais.
Ah, eu vou parar com esse negócio de crente, vou parar com esse negócio de igreja. Ah, não aguento. Para onde você vai? Vai para o shopping? Vai lá gastar com sapato? Vai, bom, glória a Deus e aleluia. Ah, vou para o parquinho, vou para a praia. Vai, deixa o sol castigar a sua muleira. Vai lá, vai, isto mesmo. Ah, vou pescar, está cansado? Vai pescar. Não vai pescar não. Vai para a arca. Vai para a presença de Deus que faz a diferença. Davi sentiu cansado, sem força, desanimado. E ele vai, gente, o Salmo 51 é esplêndido para mim. Ele sai daquele lugar pós-pecado e vai para a presença de Deus. E se derrama diante de Deus. Senhor, eu estou cansado. Olha a diferença. Tem gente que quando está cansado vai passear. Está cansado, tem um ditado que a gente fala assim, os pescadores gostam muito. Está cansado, vai pescar, né? Vai para o shopping, vai passear. Não, Davi fez diferente. Ele foi buscar em Deus o refrigério para a sua alma. Ele chega a falar diante de Deus: Senhor, refrigera a minha alma. Eu estou precisando que a minha alma seja refrigerada. Eu estou cansado, abatido, angustiado. O meu pecado me corrói. Eu estou desesperado. Ele sai correndo dali, mas ele vai buscar a solução diante da presença de Deus. A quem você recorre quando você está passando luta, problema, adversidade em alguma área da sua vida? Vai passear? Vai para o sítio, vai para a praia, vai para o shopping, vai para... Não, vai até Deus, recorre até Deus, permaneça diante de Deus. E Davi Davi se prostra, pode vir, Adriana. Davi se prostra diante de Deus, ele se prostra diante de Deus e começa a falar tudo que está no teu coração. Ele rasga o teu coração diante de Deus. Ele sabe que Deus podia renovar a força dele, renovar o ânimo, renovar a coragem, renovar o espírito. De repente o teu espírito, você não quer mais negócio de igreja, com o espírito caído, com o espírito abatido, entristecido, com a alma triste, aborrecida, angustiada. O espírito estava ali praticamente, Davi estava sentindo o espírito abatido, porque a alegria tirou-se dele, a alegria saiu dele, mas ele foi diante da arca. E você vai para onde quando você está entristecido, aborrecido, angustiado, atribulado, cheio de luta? Para onde você vai? A quem você recorre? Você vai buscar a misericórdia de Deus, que é Jesus, o nosso propiciatório, ou o propiciatório que é o nosso Jesus. Para onde você vai? Você vai buscar descanso onde? E Davi fez exatamente isso. Eu vou buscar descanso em Deus. Davi não foi para o shopping, Davi não foi para a praia, Davi não foi para cinema, Davi não foi passear em outra cidade. Não, Davi foi para o altar de Deus. Davi saiu dali daquele pecado, acreditando que a misericórdia de Deus dura para sempre. Você crê que Deus está falando conosco nessa noite? Joga as tuas mãos para cima e aplauda o Senhor e fala: eu creio. Fala mais forte, vai colocando de pé, aplaudindo o Senhor e falando: eu creio. Coloca de pé aplaudindo, vamos lá, coloca de pé aplaudindo o Senhor, falando: eu creio, é a presença de Deus. Este ano vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o melhor ano da sua vida. Tudo que foi lançado contra você, Jesus pegou o carimbaço e pum, está cancelado. O que falaram contra você, quem não casou ano passado, vai casar este ano. Quem estava desempregado ano passado, este ano vai se empregar. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos e comece a adorar. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino. Adore. Cadê os adoradores da arca? Cadê os adoradores do propiciatório? Cadê os adoradores desta igreja? Adore a arca de Deus, adore a presença de Deus.
chega diante do altar só para adorar. Adore, crente. Adore, servo de Deus. Santo é o teu nome, teu reino. Adore. Levante a sua voz e adore. Tua vontade seja feita na terra como é Dá liberdade à presença de Deus. no céu. Dá liberdade à presença de Deus. Deixe o céu Deixa Ele descer sobre a tua vida. terra como é nos céus. Deixe o céu. Quero fazer um convite muito especial. Abra os teus olhos e olhe para cá. Se você não é evangélico, está desviado dos caminhos do Senhor, afastado da presença de Deus, quer voltar hoje, falando com o Senhor, é hoje, é hoje, é hoje. Volte para a presença de Deus. É o momento, vem aqui, é o seu momento, sim. Eu te solto pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu te solto, vem você, cadê você? Nós te soltamos pelo poder de Deus hoje. Não desligue-se da presença de Deus, não afaste da presença de Deus. Ele é tudo para você. Tem alguém no meio nessa noite? Cadê você? Que ainda que ainda afastou os caminhos de Deus. E hoje é um dia muito importante para você. É a presença de Deus. Você não vai voltar para mim, não vai voltar para a igreja, não vai voltar para a membresia, não. Você vai voltar para a presença de Deus, deixando Deus operar na sua vida. Tem alguém em nosso meio? Levanta o louvor, Adriano. Cadê? Tem você? Então vamos adorar o Senhor mais uma vez. Fecha os teus olhos, adora. Adore. Eu quero ver a adoração. Deixa o louvor fluir, deixa o louvor fluir, deixa o louvor fluir. Aleluia. Deixa o céu. Deixa. Davi chega diante de Deus e rasga o coração. Davi chega diante de Deus e rasga o coração. Deixa o céu Deixa ele descer. Deixa o céu descer. O teu coração para Deus. O louvor vai tocar um pouquinho mais alto agora, para ninguém ouvir o que você vai falar. Rasga o teu coração diante de Deus. Fale com Deus. Pode vir, igreja, em nome de Jesus. Você sente que Deus, e de fraqueza, de desânimo, eu não aguento mais. Essa noite, rasga a sua de miséria, de derrota. Rasga você também. Xarabandalabacheias. Fale com Deus. Rasgue o teu coração. Rasgue. Deixa o céu Aos que creem, joga as mãos para cima e aplauda o Senhor mais forte que você puder. Deus está falando, é o melhor ano da nossa vida. Tudo que foi falado ao contrário recebeu um carimbaço. Recebeu um carimbaço. Recebeu o não de Deus. Aleluia. Aleluia.
abençoe você